No mês em que comemoramos a Semana Mundial do Meio Ambiente, o MP Cidadão apresenta o importante trabalho dos integrantes do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente, GAEMA-MPRJ, durante a pandemia do coronavírus. Buscando promover a proteção do meio ambiente em todo o estado do Rio de Janeiro, o GAEMA-MPRJ expediu recomendação aos municípios de Seropédica, Queimados, Nova Iguaçu, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim e Itaboraí, para que criem planos de gestão de óbitos para enfrentar a realidade da pandemia causada pela Covid-19. O plano deve prever a ampliação da capacidade dos cemitérios dessas regiões, com observância das normas ambientais vigentes. Chegou ao conhecimento do GAEMA, principalmente em razão da notícia de que em outros estados estaria havendo uma crise por locais de sepultamento, inclusive com sepultamentos feitos em valas comuns, sepultamentos coletivos, em valas abertas, sem maiores considerações ambientais, sem que tivesse sido competente licenciamento ambiental. Nós, havendo aqui no estado do Rio de Janeiro o galopante aumento do número de mortos, notamos que naturalmente seria necessário um aumento no número de vagas cemiteriais, ou seja, de covas. Atentos a esse fato, atentos a isso, nós passamos então a nos preocupar com a observância das normas ambientais necessárias a esse procedimento de abertura de novas covas. Bom, diferente do que se pode pensar, o processo, a atividade de abertura de novas covas é classificada como potencialmente causadora de impacto ambiental. A Resolução 335 do CONAMA e a Resolução 52 do CONEMA classificam a atividade cemiterial como causadora de impacto ambiental. A consequência disso é que para que essa atividade venha a ser exercida, venha a ser implementada, é preciso que seja feito o competente licenciamento ambiental. Os impactos ambientais decorrentes dessa atividade podem ser impactos relacionados à contaminação do solo, à contaminação do ar ou até mesmo à contaminação dos recursos hídricos que passam no subterrâneo dos cemitérios. Isso porque o corpo humano, os cadáveres humanos, quando se inicia o processo de decomposição, eles excretam substâncias, uma substância que nós chamamos de necrochorume, e é essa substância que pode vir a causar a contaminação do solo, da água e, eventualmente, até o ar pelos gases excretados também com a decomposição. A nossa atuação, nesse caso, se deu de forma eminentemente profilática, preventiva. A nossa ideia era orientar os municípios e alertá-los acerca dos riscos da abertura de covas sem que houvesse a observância das normas de proteção ambiental. Em razão disso, nós instauramos o Processo Administrativo 09 de 2020, que tem basicamente por objetivo fazer esse levantamento de dados, a pesquisa de informações e a orientação dos entes públicos acerca dos cuidados mínimos que devem ser seguidos, que devem ser adotados quando dá a opção pela expansão cemiterial. E no ensejo do SPA, no bojo do SPA, foram realizadas diversas reuniões com os órgãos ambientais de entes públicos de municípios e o Estado também do Rio de Janeiro, através do INEA. Foram expedidos diversos ofícios, nos quais indagamos aos municípios acerca das suas capacidades cemiteriais, ou seja, da existência de vagas disponíveis para sepultamento. Indagamos também aos municípios quais eram os prognósticos de óbitos para cada ente federativo específico, porque com base nesse prognóstico de óbitos, cotejando esse prognóstico com o número de vagas de sepultamento disponíveis, nós já poderíamos saber se naquele município em especial haveria necessidade de abertura de novas covas, se os cemitérios ali existentes estavam ou não licenciados, dentre outras indagações. A nossa principal preocupação nesse processo administrativo, o nosso principal norte, era com relação ao risco de contaminação dos recursos hídricos, ou seja, dos corpos hídricos que passam por debaixo ou nas cercanias dos cemitérios, em especial naqueles municípios que se situam a montante dos mananciais de captação para consumo humano situados no sistema Guandu e Imunana Laranjal.
A nossa preocupação, naturalmente, é que uma eventual criação de novas sepulturas sem observância das normas ambientais pudesse ensejar a contaminação desses lençóis freáticos e, eventualmente, com espraiamento para esses mananciais de captação, causando, inclusive, uma crise de abastecimento caso esses mananciais de captação viessem, porventura, a ser contaminados. Um outro ponto que gerou especial preocupação do Ministério Público foi a utilização das chamadas covas rasas no sepultamento dos mortos por Covid-19. Bom, o sepultamento ele pode ser feito em diferentes tipos de covas. Nós podemos mencionar, por exemplo, as covas no formato de gavetas, as covas no formato carneiros, que são as covas que são revestidas geralmente por um concreto, e temos também as chamadas covas rasas. Bom, as covas rasas, elas nada mais são do que o sepultamento que é feito diretamente no solo, ou seja, é cavada a cova, não há nenhum tipo de revestimento e o corpo é ali depositado. Essas covas rasas, elas são as mais ambientalmente impactantes, ou seja, as mais perigosas sob o ponto de vista ambiental, na medida em que, por não haver revestimento, o necrochorume, ou seja, o líquido inerente à decomposição dos cadáveres, ele pode mais facilmente penetrar no solo, causando uma contaminação do solo e, eventualmente, até dos lençóis freáticos que passam por debaixo desse solo, causando contaminação de recursos hídricos, portanto. A utilização das covas rasas ela é tão controversa que, no âmbito do município do Rio, ela é proibida. No âmbito do município do Rio, há um decreto que veda a utilização de covas rasas, salvo em situação de pandemia ou de alguma emergência ou até mesmo por motivos religiosos. Em razão disso, nós tivemos uma especial preocupação em sugerir aos municípios que evitem ao máximo a utilização desse tipo de cova, porque dessa forma a gente consegue reduzir o risco de causação de danos ambientais. A colaboração dos órgãos ambientais estaduais e municipais tem sido bastante satisfatória. Inclusive, como decorrência de reuniões realizadas com o INEA, veio a ser produzida a Nota Técnica 01 de 2020 do INEA, que traz diretrizes e orientações gerais acerca do processo de licenciamento cemiterial. A nota técnica do INEA foi produzida em decorrência de uma provocação do GAEMA, que instou o órgão ambiental a produzir esse documento que pudesse servir de norte, de guia para os órgãos ambientais licenciadores da atividade cemiterial. Em complemento, foi produzida também pelo GAT, que é o nosso Grupo de Apoio Técnico Especializado, a Instrução Técnica 482 de 2020 do GAT, que também traz informações e diretrizes gerais a serem observadas quando do licenciamento de novas covas, licenciamento de novos cemitérios, principalmente levando em consideração esse contexto de pandemia pela Covid-19. Essa nota técnica do INEA e também a instrução técnica do GAT foram documentos que ficaram tão interessantes que foram incorporados à nota técnica 03 do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. O CNMP também elaborou a sua nota técnica, que é a 03 de 2020, trazendo orientações aos membros do Ministério Público brasileiro quando investigarem os impactos ambientais decorrentes da abertura de novas covas, de novos cemitérios para o sepultamento de mortes por Covid nesse contexto. Então, o CNMP editou essa nota técnica 03 de 2020 e, em seus considerandos, incorporou esses dois documentos, o que revela o tamanho, da qualidade desses documentos que foram produzidos em razão da nossa atuação. Após terem sido realizadas diversas diligências e coligidas diversas informações, o Ministério Público encaminhou recomendação aos municípios de Nova Iguaçu, Seropédica, Queimados, Cachoeiras de Macacu, Itaboraí e Guapimirim. Esses municípios foram escolhidos como destinatários da nossa recomendação exatamente por serem os municípios que se situam a montante dos pontos de captação dos mananciais de abastecimento humano situados nos sistemas Guandu e Munana Laranjal. Nessa recomendação, o
o Ministério Público sugere aos municípios que realizem um planejamento de suas capacidades cemiteriais, ou seja, é preciso que os municípios façam um diagnóstico das suas atuais capacidades cemiteriais, fazendo um cotejo com a previsão do número de óbitos por Covid-19. Só assim os municípios vão ter a capacidade de fazer um real cálculo daquilo que eles possuem de capacidade cemiterial com aquilo que eles precisarão construir. E sabedores de que precisarão ou não construir um determinado número de vagas de sepultamento, de locais de sepultamento, que o município inicie desde logo a se planejar para que realize o licenciamento ambiental. Ou seja, o município recomenda, o Ministério Público, recomenda que desde logo seja iniciado um planejamento para que seja possível realizar o licenciamento ambiental de forma completa e de forma tempestiva. O Ministério Público recomenda que sejam observadas estritamente as normas da Resolução CONAMA 335 e da Resolução CONEMA 52. É preciso, no licenciamento ambiental, que o município observe sempre uma distância mínima de 1,5 metro do fundo da sepultura até o nível mais alto do lençol freático. É preciso que os locais de sepultamento respeitem os afastamentos com relação aos mananciais de recursos hídricos, aos corpos hídricos. É preciso que haja um monitoramento da qualidade do solo. Enfim, o Ministério Público recomenda todas essas providências e tudo isso com vistas a impedir a causação, a concretização de um dano ambiental em razão da abertura impensada desses locais, desses novos locais de sepultamento.